aula de matemática, nós vamos continuar aprendendo. Agora nós vamos falar e aprender sobre simetria. Então, pegue o seu livro 4 e vamos abrir na página 148 e 149. Você sabe o que é simetria? Simetria é uma figura que é uma figura que pode ser dividida exatamente no meio, ao meio, de maneira que as duas partes se coincidam quando se juntarem novamente. Quando a gente coloca uma em cima da outra, elas ficam certinhas. Por exemplo, nós fazemos um coração e nós riscamos no meio do coração. Quando nós dobramos, fica no mesmo tamanho. Isso é simetria. Olha aqui, nós temos alguns exemplos. Olha essa árvore, se eu dividir ela no meio, as duas partes vão ficar iguais, com o mesmo tamanho. Então, eu posso colocar uma em cima da outra que eu vou perceber que vai ter o mesmo tamanho. Isso é simetria. Olha aqui a coruja. Se eu dividir ela ao meio, colocar os dois lados um em cima do outro, vai ficar com o mesmo tamanho. Olha o carro. Se nós dividimos no meio, cada lado tem o mesmo tamanho, exatamente o mesmo tamanho. Isso é simetria. E assimetria, o que é assimetria? Quando não existe simetria, ou seja, quando um lado não é do mesmo tamanho que o outro. Se nós dividimos no meio, um lado vai ser diferente do outro. Isso é assimetria, quando não existe simetria, quando um lado não é igual ao outro. Olha aqui outros exemplos de simetria e assimetria. Olha só a estrela, o triângulo, o quadrado, o retângulo, o círculo ali. Todas essas figuras têm simetria. E aquelas outras que está escrita assimétrica não tem simetria. Se nós dividirmos, não vai ficar com um lado igual ao outro. As letras também, elas têm simetria, algumas têm. Olha ali, a letra A, a letra W, a letra D, a letra E, a letra H, a letra M, a letra T, a letra C, tem simetria. E a letra F e a letra P não tem simetria, ou seja, são assimétricas. Agora nós vamos abrir o nosso livro lá na página 148 e para essa atividade você pode pegar a sua régua, tá? Então, separe a sua régua para utilizar nesta atividade. Vamos dividir a placa ao meio com uma linha horizontal. Horizontal é quando a linha está deitada. Vertical é quando a linha está em pé. Então, vamos dividir a placa ao meio na linha horizontal, na linha deitada, tá bom? E que placa é essa daí? Tem o nome, olha só. Estacionamento regulamentado, ou seja, quer dizer que a pessoa pode estacionar quando tem essa placa. Você conseguiu dividir essa placa ao meio? Que conclusão você chegou? Ela é simétrica ou assimétrica? Quando nós dividimos ela ao meio, ela fica com os dois lados iguais? Do mesmo tamanho? Sim ou não? Sim, né? Muito bem. Espero que você tenha observado isso também. Agora, no exercício 8, Tobias observou a placa ao lado e falou para seu pai que ela poderia ser dividida em duas partes iguais. Você concorda com ele? Você acha que pode ser dividida em duas partes iguais? Se a gente dividir com a linha vertical agora, para cima, você acha que ela ficaria dividida no mesmo tamanho? Os dois lados ficariam com o mesmo tamanho? Sim ou não? E essa placa significa que você pode seguir em frente. No exercício 9, na última aula de matemática, Camila aprendeu que esta placa tem mais de uma linha de simetria. Desenhe todas as linhas de simetria possíveis. Então, a Camila, ela percebeu que ela pode dividir essa placa para que fique com todas as partes iguais, de várias formas, com várias linhas. E agora é a sua vez. Então, pegue a sua régua e divida essa placa com várias linhas de uma forma simétrica, que todas as partes tenham o mesmo tamanho, tá? E essa placa significa dê a preferência. Quando um carro está indo e tem essa placa, significa que ele tem a preferência, que ele precisa dar a preferência para o outro.
tá? Em alguns lugares do Brasil, o único transporte disponível é o barco. Complete a seguir o desenho desse veículo para que ele se torne simétrico. Então, como que a gente vai fazer aí o desenho? Você vai usar a sua régua, tá? E você vai completar esse desenho do barco. Só tem um lado, tá vendo? Você vai completar o outro lado de uma forma simétrica. Tem que ter o mesmo lado, o mesmo tamanho para ser simétrico, lembra? Então, agora é a sua vez. Na letra A, faça uma linha de simetria no desenho. Então, você já completou o barco, agora você vai fazer uma linha de simetria. Você vai fazer a linha na horizontal, deitada, ou na vertical, em pé, para que fique do mesmo tamanho os dois lados. Agora, você vai pintar de verde o lado esquerdo do barco. Qual é o lado esquerdo? Olha aí na sua mão. Qual é a mão direita? Qual é a mão esquerda? Então, qual é o lado esquerdo do barco? Você vai pintar com seu lápis de cor verde. Na letra C, você vai pintar de vermelho, com seu lápis de cor vermelho, o lado direito do barco. Qual é o lado direito do barco? Pinte de vermelho. Na letra D, qual é a cor que teve mais quadradinhos pintados? Qual é a cor que teve mais quadradinhos pintados? O lado direito ou o lado esquerdo? Na letra E, o que isso mostra sobre essa figura? Você identificou que existe um lado que tem mais quadradinhos pintados ou não? Ou tem a mesma quantidade de quadradinhos pintados dos dois lados, do lado direito e do lado esquerdo? Se tem, o que isso mostra sobre essa figura? O que quer dizer isso? Você vai responder aí na letra C, tá bom? Agora, lá na página 149, nós estamos observando uma placa. Você já viu uma placa dessa? Geralmente tem estradas. Quando a gente vai viajar, tem ali o nome das cidades, por onde a gente vai passar, e tem quanto que falta para chegar ali. Quantos quilômetros faltam para chegar ali? Lembra que nós estudamos no bimestre passado sobre as medidas de comprimento? Os quilômetros, né? E nessa placa tem ali Guaíba, 100 km, Pelotas, 330 km, Uruguaiana, 700 km, Livramento, 570 km. Observando essa placa, a gente vai responder. O Ronald, ele percebeu que alguns elementos que estão aqui nessa placa apresentam simetria. Tem simetria, eu posso dividir ao meio e vai ter o mesmo tamanho os dois lados. Então, a gente vai observar a imagem e vamos responder as questões. Na letra A, qual é o numeral que apresenta simetria? Qual desses numerais representa uma simetria? Em todos os números. Esse número que nós descobrimos que tem simetria corresponde à distância para chegar a qual cidade? Na letra C, todas as vogais de Uruguaiana apresentam simetria? Todas têm simetria? Sim ou não? Na letra D, todas as consoantes de Uruguaiana apresentam simetria? Se a gente dividir ao meio, tem o mesmo tamanho as duas partes? Sim ou não? Marque com um X, tá bom? E olha só que interessante. No clique de hoje, a imagem a seguir é formada por duas partes simétricas. Isso mesmo, a borboleta. A linha vermelha mostra o eixo de simetria. Então, se a gente dobrar a imagem ao meio, as duas partes serão exatamente iguais. Olha só, se nós cortarmos aqui a borboleta, dobrarmos aqui, as duas partes têm o mesmo tamanho, são exatamente iguais. Isso é simetria, que a gente pode encontrar até na natureza, tá vendo? Que legal? Boa atividade e até a próxima aula.